Vereador Marcelo Lanzarin, que comanda os trabalhos desta casa na condição de presidente, ao saudá-lo, saúdo todos os demais colegas que compõem a mesa diretora, saúdo os colegas que compõem o parlamento, senhores e senhoras que nos acompanham no plenário e os senhores e as senhoras que nos honram, nos acompanhando em seus lares. Inicialmente, eu queria registrar de que aquela manifestação que fiz na penúltima sessão sobre a questão da AGEMED, nós encaminhamos um expediente ao Dr. André, coordenador do PROCON, que imediatamente nos respondeu dizendo que o problema estava sob controle e que a AGEMED, através da ação eficiente do PROCON, estava atendendo o consumidor. Uma atividade nossa, que é aquela de representar, que encontrou eco no PROCON, que já estava tomando as providências necessárias. Colegas, quando eu ainda era coordenador do PROCON, eu recebi a visita de um consumidor e eu entendo que ele devia estar mais nervoso do que estava. Por quê? Eu explico. Ele permaneceu por 1 hora na fila dos bancos e foi lá reclamar no PROCON essa situação. E ele ficou exatamente 1 hora para ser atendido pelo PROCON. Aí ele me questionou com quem que ele devia reclamar, vereador Caminha. E, evidentemente, que isso me deixou ligeiramente frustrado, e eu apelei, no sentido, na época, de buscar mais estagiários, que é um atendente que não tem um custo muito elevado, estão com todo o ânimo, acadêmicos da FURB, e o primeiro obstáculo foi a justa e oportuna contenção de despesas impostas na época pelo competente prefeito Napoleão Bernardes. Não satisfeito, o vereador Caminha, eu apelei ao CONDECOM, Conselho Municipal dos Direitos Difusos, que controla o Fundo Municipal dos Direitos Difusos, no sentido de que tivesse autorização para contratar estagiário. Também teve esse pedido negado. Paradoxalmente, este mesmo conselho autorizou, logo depois, que o fundo fosse usado para publicidade. Nada contra a publicidade. Aliás, foi um trabalho muito bem feito, mas aumentou a demanda ao PROCON. Evidentemente que quanto mais conhecimento o cidadão tem dos seus direitos, mais ele vai procurar satisfazer esta necessidade. Então, foi um trabalho muito bem feito e aumentou essa demanda no PROCON. E o PROCON, e aqui eu invoco o testemunho do vereador Caminha, que por lá passou, o meu testemunho também, tem se constituído num marco para a sociedade de Blumenau, isso desde a sua fundação, não só de Blumenau, como do Estado e do país, que é referência, mas tem o seu calcanhar de Aquiles. E esse calcanhar de Aquiles é exatamente essa deficiência de material humano para fazer frente à demanda legítima do consumidor que se socorre do PROCON. Como não conseguir resolver este problema, vereadorito, vereador Silvio, vereador Zeca Bombeiro, vereador Matias, como não conseguir resolver, Bruno, meu presidente, Lanzarin, como não conseguir resolver como coordenador, estou tentando agora pedir a colaboração de todos os vereadores, no sentido que eu possa resolver esse problema na condição de legislador. Parece ser um paradoxo, mas nós, como coordenadores, nós temos alguns limites que podemos superar aqui. Então, por isso, protocolei, na última sessão, 2 leis, vereador Caminha. Uma, no sentido de impor ao PROCON um tempo máximo para que o consumidor permaneça na fila. E outro também para impor ao PROCON um tempo máximo
para encerrar o processo administrativo. É claro que isso vai desaguar na necessidade de instrumentalização, e aí é que eu venho buscar o apoio de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu concedo a parte ao vereador Caminha, que se postou ao microfone antes do meu tempo encerrar. Vossa Excelência observou muito bem, né? Só para lembrar que há aqui um acordo que a parte seja concedido ainda dentro do tempo regimental de fala do colega vereador. Mas, como muito bem Vossa Excelência lembrou, o vereador Caminha já estava aqui ao lado, então vamos ouvir com autorização do orador, em a parte do vereador Alexandre Caminha. Obrigado, presidente. Vereador Serafim, Vossa Excelência, como meu mestre, como sempre falo aqui, foi quem certamente me inspirou a ser advogado e estar um dia como coordenador do PROCON, e muito me inspirei no seu trabalho. Nós sabemos da dificuldade que é, né, o órgão de defesa do consumidor. Como bem Vossa Excelência disse, quanto mais propaganda nós fazemos, né, do negócio, mais nós temos os nossos clientes consumidores. Mas eu acredito que a gente precisa, de uma certa forma, buscar junto ao Executivo a equiparação que nós tínhamos lá no passado, onde nós já chegamos a ter 29 colaboradores no PROCON. E de nada adianta, aí Vossa Excelência tem todo o direito seu de fazer a questão do tempo, mas de nada adianta nós tentarmos limitarmos o tempo se nós não tivermos a quantidade de pessoas. Então, quem sabe a gente possa tentar equilibrar essa situação, conte comigo, para que a gente possa ter um efetivo funcionamento do órgão de defesa do consumidor. Eu sei que é uma dificuldade da sua época, é uma dificuldade agora da época do... Muito obrigado, então, vereador Caminha. Vereador, assim, 30 segundos, um minutinho para concluir seu pronunciamento, então. Obrigado, senhor presidente. Eu encerro porque o vereador Caminha, com muita propriedade e dominador que é do assunto, pela experiência que adquiriu lá no PROCON, colocou aquilo que eu iria colocar, no sentido de que a gente também só não impusesse ao PROCON algumas restrições ou algumas incumbências sem instrumentalizá-lo. Parabéns, faço minhas as palavras de Vossa Excelência e queria desejar, senhor presidente, aos colegas, aos senhores e às senhoras que nos acompanham aqui em casa, a todos aqueles que possam ser alvo dos nossos desejos, uma feliz e uma abençoada Páscoa. Aquilo que foi colocado pelo vereador Ito é emocionante, mexe com a gente. Aí vem a explicação, né? Por que uma coisa que aconteceu há mais de 2000 anos, que todo mundo quer contestar e ninguém consegue derrubar. Então você sente, quando se fala na figura de Cristo, que hoje ainda Ele está aqui. Eu senti isso quando me apeguei àquele documentário muito bem feito pelo vereador Ito. Que Deus abençoe a nossa Páscoa e que ela possa nos aproximar cada vez mais do nosso Criador. Muito obrigado, senhor presidente.